Leia comigo, Lucas 18:35. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus então lhe disse: pois então, veja, a tua fé te salvou. E imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, e eu queria levar você a refletir sobre o papel da multidão na nossa vida. Aqui a multidão teve um papel importantíssimo. A multidão anunciou para aquele cego, aquele homem que não enxergava, que Jesus estava ali. Já ouviu aquela frase que fala que você não pode ser Maria, vai com as outras? Que nem sempre aquilo que os outros falam serve para nós. E é verdade, né? Mas às vezes sai algo de bom da multidão. Às vezes a multidão nos conta algo no meio da multidão, algo é falado e aquilo tem valor. Bartimeu, o nome desse cego é Bartimeu, em Marcos fala o nome dele, ele não enxergava. Não tinha como ele ver Jesus, mas ele não era surdo, ele ouvia. Talvez nessa altura do campeonato aqui, Jesus já estava no final do seu ministério. Pouco tempo depois, Jesus já ia se entregar para morrer por nós. Então, com certeza, Bartimeu já tinha ouvido, porque ele ficava à beira da estrada. Ele ficava pedindo esmola, ele era um mendigo que pedia esmola. Era a forma com que ele se sustentava, era como ele sobrevivia. A gente não sabe quanto tempo ele estava nessa situação. A gente sabe que ele enxergava, porque quando Jesus pergunta para ele, no verso 41, o que você quer que eu te faça? Aí ele fala que eu possa ver de novo. Algumas traduções está escrito que eu volte a enxergar, que eu volte a ver. Então, em algum momento da vida desse homem, ele enxergava. Ele teve algum problema que fez ele ficar cego. A multidão contou para ele que Jesus estava ali. Quando a multidão conta que Jesus estava ali, o que ele começa a fazer? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar, porque de alguma forma ele precisa chamar a atenção de Jesus, porque ao longo daqueles 3 anos, ele ouviu dizer que os leprosos ficaram com a sua pele sã, sem nenhuma lesão, totalmente curados. Ele ouviu dizer, talvez, da história da filha de Jairo, que tinha morrido, e que Jesus foi lá e falou: não, ela só dorme. Talvez chegou para ele a história de Lázaro, que já tinha 4 dias que já estava enterrado, e que Jesus mandou abrir, e que Jesus manda: Lázaro, vem para fora. E de repente Lázaro sai todo enfaixado lá, com um lençol cobrindo. Já tinha morrido há 4 dias.
Ele começa a gritar, porque ele entendeu que Jesus era a única solução para ele. Não existe cura fora de Jesus, não existe transformação de vida fora de Jesus. Jesus é a resposta para tudo. E ele começa a gritar, e no meio daquela mesma multidão que anunciou para ele que Jesus estava ali, ele começa a ser repreendido. Cala a boca! Para de gritar! Às vezes até tropeçado, sem querer ou por querer, porque ele estava sentado à beira da estrada, ele era um mendigo. E a gente precisa imaginar como nos nossos dias de hoje. Ou você acha que os mendigos na época de Jesus eram limpinhos, cheirosos, perfumados? O que você acha? Ele estava à beira da estrada. Ele era um mendigo, talvez cheirava mal, as roupas que ele usava provavelmente às vezes eram doações que ele recebia. Então uma túnica velha que a pessoa já não queria mais, mas que dava para usar, ela doava. Imagina essa situação. E aqui diz que era uma multidão que estava passando. As ruas não eram largas como as de hoje, não existia automóvel. Quando você for para Israel, você vai andar naquelas ruas e você vai ver, era tudo apertadinho. Então, com certeza, às vezes alguém tropeçou. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que aquela multidão começou a repreender ele. Estava ficando inconveniente aquela gritaria. Todo mundo queria alcançar Jesus para ouvir o que Jesus estava falando, para saber se Jesus estava ensinando alguma coisa ou se ele estava curando alguém. E aquela gritaria daquele cego mendigo, que ninguém dava atenção, estava atrapalhando, e a multidão começa a mandar ele calar. A gente precisa escolher quais os conselhos nós iremos ouvir ao longo da nossa vida. Nós precisamos escolher quais são as vozes que nós iremos dar atenção. A mulher sírio-fenícia, aquela mulher, quem lembra da história dela? Aquela mulher sai gritando atrás de Jesus. Ela não era judia, e ela sai gritando, clamando pela filha dela, que estava lá na casa dela endemoniada. E ela começa a gritar atrás de Jesus, e Jesus não fala nada. De repente começa a ficar inconveniente. E não foi uma multidão de descrentes. Foram os próprios discípulos de Jesus que sabiam quem Jesus era, que falam para Jesus: Jesus, despede essa mulher. Está inconveniente, está desconfortável. Ela vem gritando atrás da gente. E Jesus não fala nada. E ela continua gritando e falando: Jesus, tem misericórdia, minha filha está endemoniada. De repente Jesus dá uma resposta para ela: não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Em outras palavras, você não é judia, eu vim para os judeus. Você é uma sírio-fenícia. E Jesus, ele já sabia todo o desfecho da história. Eu imagino ele segurando ali o riso, talvez. Aquela mulher vira para Jesus e fala: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu dono. Jesus, eu não preciso de muito, eu só preciso de uma migalha. E naquele momento, se você for ler na sua casa depois, Jesus faz um comentário a respeito da fé daquela mulher, que ele não fez a respeito da fé de nenhum dos seus discípulos, aqueles homens que andaram com ele naqueles 3 anos. Jesus vira para ela e fala: grande é a tua fé, vai-te em paz, que o que você queria já aconteceu. E a Bíblia diz que quando ela chega em casa, as pessoas que estavam lá contam que ela estava sã, totalmente liberta. E quando ela pergunta, fala que foi exatamente no mesmo horário em que Jesus declarou: grande é a tua fé. Ela
não se intimidou. Ela não se intimidou com a bronca dos discípulos de Jesus. Repreende essa mulher, ela não para de gritar, tá inconveniente. Tem hora que a gente precisa tampar os nossos ouvidos para a multidão. Nós precisamos escolher quais são os conselhos que nós vamos ouvir. Nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho. Fala bem forte, fala: orgulho não tem espaço no processo da cura. Orgulho não cabe onde tem milagre. A mulher cirofenícia continuou gritando, indo atrás de Jesus. Bartimeu continuou gritando, mesmo quando todo mundo falava para ele calar a boca. Naamã, lembra de Naamã? Oficial, importante. Chega, a serva dele conta para ele de um profeta de Israel que operava a cura. Ele vai com toda a sua comitiva atrás de Eliseu. E Eliseu manda recado. Eliseu não vai recebê-lo pessoalmente. Eliseu manda recado. Fala para ele se lavar 7 vezes no Jordão. Mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele vai ficar curado da lepra. Ele se ofende. Porque lá em Damasco, lá na terra dele tinham rios mais limpos, melhores do que o Jordão. E a gente lê lá em 2 Reis, capítulo 5, que ele estava indo embora. Aí um servo chega nele e fala: meu senhor, se Eliseu tivesse mandado o senhor fazer uma coisa muito difícil, o senhor não ia fazer? Já estamos aqui mesmo, vamos lá no Jordão. E a Bíblia diz que Naamã vai e ele mergulha as 7 vezes. Está escrito lá. Depois, deixa eu ver se eu acho aqui para a gente ler exatamente como está escrito. 2 Reis, é o capítulo 5 mesmo. Verso 14. Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Se tornou. É um processo. Lembra dos 10 leprosos que chegaram até Jesus, clamando, pedindo que Jesus os curasse? Jesus vira para eles e fala: vão se apresentar ao sacerdote. E eles obedecem. E eles ainda estavam leprosos. Eles saem da presença de Jesus e começam a caminhar em direção ao sacerdote para se apresentarem. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, a pele deles ficou sã. Enquanto eles obedeciam, enquanto eles caminhavam ainda leprosos, eles foram curados. Às vezes Deus opera de forma instantânea. Às vezes Deus fala para você: continua caminhando mesmo com a sua lepra, continua caminhando mesmo com a sua enfermidade. E enquanto você obedece, enquanto você dá um passo de fé, enquanto você muda a sua atitude, enquanto você continua clamando e gritando, não se importando para o que vão pensar de você, o milagre acontece. Nós precisamos deixar o orgulho de lado. Ah, mas se eu fizer tudo isso e o milagre não acontecer? Quem já pensou isso? Ah, se eu fizer tudo isso. A gente está dando mais importância à nossa imagem? Aquilo que as pessoas vão pensar de nós? Naamã não sabia que ia dar certo. Ele não sabia. Eu e você lemos e sabemos o final da história. Mas ele mergulhou uma vez, olhou, estava tudo igual. Mergulhou a segunda, mergulhou a 7ª. E talvez quando ele levantou, ainda tinha alguma coisa. Porque diz que a pele se tornou. Os 10 leprosos foram caminhando e às vezes olhando e falando: o que nós vamos fazer? Conversando um com o outro. Nós estamos indo nos apresentar para o sacerdote, vamos levar uma daquelas. Ele vai mandar a gente correr, porque leproso é contagioso.
Lepra é contagioso, então talvez no meio da caminhada eles ficariam aí, vamos ou não vamos? Continua. A mulher sírio-fenícia, que estava ali conversando com Jesus, no momento que ela continuou insistindo, quando Jesus elogia a fé dela e fala, vai-te em paz, volta em paz, ela precisou acreditar na palavra de Jesus, porque não existia celular, não tinha como ela mandar um WhatsApp e perguntar, como é que estão as coisas aí em casa? Eu posso voltar para casa mesmo? A cura já aconteceu? Ela precisou acreditar, ela teve que tomar uma escolha, ela teve que tomar uma decisão. Ela creu na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar na Bíblia. Eu preciso escolher qual é a voz que eu vou ouvir, qual é o conselho que eu vou permitir entrar no meu coração. Amém? Volta para lá, abre em Marcos agora, que Marcos traz uma informação que Lucas não traz. Marcos 10. É o relato da mesma história da cura de Bartimeu. Eu fico imaginando, porque vocês vão ver que esse relato aqui parece muito de alguém que estava assistindo tudo isso acontecer. Uma testemunha visual. Verso 49 de Marcos 10. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem, fala coragem. Levante-se porque ele está chamando você. Verso 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, atirando a capa para o lado. Ele jogou aquela capa e foi até Jesus. Essa capa, alguns estudiosos falam que era o que identificava e permitia os mendigos de ficarem à beira do caminho mendigando. Era algo que identificava a situação daquela pessoa. A capa servia para muitas coisas também. A capa também servia para ele se cobrir, dormir. Quando alguém para perto dele e fala, coragem, levante-se, Jesus está te chamando. Eu preciso estar pronta para viver o milagre do Senhor, porque eu preciso de coragem. Na realidade que Bartimeu vivia, Bartimeu, ele não tinha uma vida boa, claro que não, mas a gente acostuma com tudo nessa vida, até com sofrimento, a gente se acomoda. Bartimeu já estava acostumado a ficar sentado na beira do caminho e a viver de esmolas. As pessoas davam esmolas e com aquilo que ele recebia, com as doações que ele recebia, ele conseguia sobreviver. Ele comia, ele tinha uma capa para se cobrir, proteger do frio. Num dia de calor, para embolar, fazer um travesseiro e deitar. Coragem, levanta, sai de onde você está, porque quando o milagre acontece, quando a cura acontece, nós não temos como ficar do mesmo jeito em que estávamos. Nós vamos ter que sair da posição em que nós estávamos. É preciso coragem para viver o milagre de Deus em nossas vidas. E uma das coisas que ele faz é jogar a capa. Ele joga fora aquela capa. Não, o milagre não tinha acontecido. Bartimeu ainda não enxergava nada. Bartimeu ainda estava cego. Mas quando ele escuta que Jesus estava chamando ele, imagina essa cena. Ele pula, ele dá um salto, ele joga a capa dele. Nem sabe onde é que foi parar, porque ele era cego.
Eu não sei o que vai acontecer, mas Jesus está me chamando. Para onde eu estava, eu não volto mais. Do jeito que eu vivia, eu não vivo mais. A forma como eu pensava, eu não penso mais. Eu ainda estou cego. Eu não sei o que vai acontecer, mas Jesus está me chamando. Eu não quero mais saber dessa capa. Eu não quero mais saber de ficar sentada à beira do caminho. Eu não quero mais saber de viver como eu vivia. Eu não quero mais saber da herança que deixaram para mim. Uma herança miserável, de práticas que o Senhor condena, não. Jesus me chamou, eu não sei o que vai acontecer, mas para o lugar que eu estava eu não volto mais. Essa tem que ser a nossa atitude. Ele ainda estava cego, mas ele não queria saber de voltar para onde ele estava. Eu gritei, Jesus parou, Jesus me ouviu, Jesus mandou me chamar. Jesus tem ouvido o seu grito. Jesus tem ouvido o seu grito. E Jesus está aqui hoje, perguntando para você o que ele perguntou para Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Coragem, levante-se, porque Jesus está te chamando. Nós precisamos de coragem. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos entender que o que Jesus tem para fazer na nossa vida vai muito além daquilo que a gente consegue enxergar. A gente consegue enxergar aquilo que nos falta, aquilo que a gente queria ter que não tem. Seja uma cura, seja uma situação financeira, seja uma crise no casamento, seja uma questão profissional, seja um problema familiar, a gente só consegue ver isso. O que Jesus quer fazer quando Ele manda nos chamar, quando Ele olha nos nossos olhos e pergunta: o que você quer que eu te faça? Vai muito além. Porque continua lendo comigo. O cego respondeu, verso 51 aí de Marcos: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver. E o que está escrito aí? Foi seguindo Jesus estrada fora. Jesus não curou apenas a sua cegueira física. Jesus curou a sua cegueira espiritual. Em Lucas fala que ele começa, volta lá, e a gente já está terminando para orar. Em Lucas 18 ele fala que no verso 43 do capítulo 18, imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, vendo a cura de Bartimeu, dava louvores a Deus. Bartimeu teve a cura da sua cegueira espiritual. De um mendigo cego, ele passou a ser seguidor de Jesus. Ele estava, porque logo depois Jesus vai entrar em Jerusalém. Quem lembra da entrada triunfal de Jesus? Bartimeu começou a seguir Jesus. Com toda certeza ele estava lá naquela caravana que assistiu de camarote à entrada de Jesus na capital. Meu querido, tenha coragem, levante-se. O milagre na vida de Bartimeu não aconteceu por acaso. Ele clamou, ele gritou, ele não se importou com a multidão repreendendo, talvez até xingando, falando um palavrão para ver se aquele homem calava a boca. Não, é Jesus que está aqui. Não, então eu não vou calar, eu não vou parar de clamar. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que estão falando a meu respeito. Se Jesus está aqui, eu vou abrir a minha boca e eu vou clamar. Tenha atitude. É impossível ter fé
e não demonstrar essa fé. As minhas atitudes precisam mostrar a fé que eu tenho. Fé é ação. Eu demonstro que eu creio, eu demonstro que eu acredito. Bartimeu, Jesus está te chamando. Aquele cego pula, joga a capa fora e vai sendo guiado por outro. Jesus manda alguém buscar o cego e ele vai sendo dirigido pelo outro, talvez com um sorriso no rosto. Eu ainda estou cego, eu ainda não estou enxergando nada, mas Jesus parou e mandou me chamar. Eu preciso ter certeza que Jesus vai fazer, porque a palavra de Deus diz que Ele me ama. A palavra de Deus diz que Ele supre todas as minhas necessidades. A palavra de Deus diz que Ele opera em mim infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. Então eu tenho que agir de forma que demonstre que eu acredite nisso. Deus fala isso na Bíblia, mas será? E tem dia que eu oro com fé, tem dia que eu falo, não, acho que Deus não tem isso para mim não. Não. Segundo Tiago, o apóstolo Tiago diz que a gente não precisa nem achar que a gente vai receber alguma coisa. Aquele que crê com reservas não precisa nem achar que vai receber, porque ele é inconstante como a onda do mar. Não, eu preciso crer, eu preciso ter a fé de Bartimeu, eu preciso ter a fé da mulher sírio-fenícia, daquela mãe que sabia que ela não merecia, daquela mãe que falava, Jesus, eu já ouvi falar sobre o Senhor, eu sei o poder que o Senhor tem, eu não preciso de muita coisa não, preciso só de uma migalha que cai na mesa e vai para o chão, é só disso que eu preciso. Nós precisamos agir de acordo com a fé que a gente declara ter. Amanhã, você levanta de manhã, levanta como alguém que crê que Deus já fez. O milagre já foi liberado. O milagre está... não aconteceu ainda. Não, mas Deus já liberou a palavra. Aí você declara sobre a sua vida, porque Davi ensina isso. A gente precisa ministrar sobre a nossa alma. Então amanhã você acordou e nada mudou. O milagre ainda não aconteceu. Você vai levantar e você vai falar para a sua alma, não, eu vou continuar caminhando como os 10 leprosos. Ainda não aconteceu. A lepra ainda não sumiu, mas eu vou obedecer, porque o meu Deus vai fazer. E você levanta cheio de fé e você declara sobre o seu dia, você declara sobre a sua alma que o milagre está prestes a acontecer. Amém?